agora poderem assistir depois. Aê, agora começou. Sério? Apareceu para vocês aí? Apareceu. Eu comecei a gravar. Apareceu. Você está gravando. Ah, que lindo. Nossa, eu tenho que prestar atenção, então, para não falar nenhuma besteira aqui agora, né? Ah, não, agora tá tudo sendo gravado. Eu vou ter que colocar minha gravata ali. Peraí. Obrigada, Dan. Imagine. Voltando, moçada, então, sobre conceitos básicos da gasometria e não só o conceito básico, mas conceitos ácidos também. Sim, foi uma piada, tá? Vocês têm toda a liberdade de rir em casa, tá? Mas a ideia até a piada é pertinente. A aula, pois, conceitos básicos, mas a gente não está falando só de alcalose, a gente não vai falar só das alcaloses, a gente vai falar das acidoses também. Então, primeiramente, a gente entender o que é a gasometria. Primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo quando fala de gasometria, quer dizer, de todo mundo não, principalmente do acadêmico de enfermagem, é questionar o pH. Professor, desculpa, Décio. Está aparecendo só a sua imagem, é para pôr os slides? Sim, não está aparecendo os slides? Não, só a sua imagem na tela. Também não estou vendo mais. Tá, vamos voltar lá então, novamente, que eu acho que eu já sei o que aconteceu. Quando eu cliquei em gravar, caiu a apresentação. É só compartilhar a tela de novo, Dé. Sim. Na medida que for dando certo, vocês me avisam. Sim. Voltou a tela. Beleza, voltou a tela, professor. Show. Até às 10 a gente chega lá. Para começar. Hoje a gente vai ter meia-noite aqui. Bora lá. Oh, let's go. Let's go, everybody. Meninos, então, como eu estava falando, né? Eu vou usar essa telinha aqui. Continua aparecendo para vocês que está gravando, porque eu minimizei a tela de gravação. Acho que não afetou nada não, né? Não, tá tudo certo. Tá gravando ainda. Tá. Gasometria não é somente o pH, né? Que a gente questiona, que a gente dá nome a esse procedimento, a esse exame, né? O que é a gasometria? É a gente avaliar os gases na corrente arterial, tá bem? No sangue arterial. Somente arterial, Décio? Não. Corrente sanguínea, né? E, na verdade, a gasometria arterial, ela pode soar como um pleonasmo, mas não é. Por que pleonasmo? Porque se é gasometria arterial, não, tem a gasometria venosa também. Tem. Quando é que é pedido? Quando tem que avaliar outros parâmetros, né? Inclusive fazer um parâmetro com PVC, enfim, outra situação, tá? E dependendo do pedido médico também. Mas como a gente vai falar aqui de gasometria arterial, né? A gente quer avaliar os gases, né, contido no sangue arterial e, claro, ver o equilíbrio ou desequilíbrio ácido-base, né? Ou seja, se ele está ácido ou se ele está alcalino, certo? Então, assim, na verdade, os equipamentos hoje ali eles medem também, além da gasometria, do potencial hidrogênico, também outros componentes, outros sais. Por isso, dá mais precisão ao resultado para saber qual que é o componente que está alterando, tornando o meio mais alcalino ou o meio mais ácido. Correto? Então, assim, o primeiro parâmetro que a gente fala, né? Vocês terão um outro slide aqui, vocês verão que eu coloco todas as terminologias, né? Os itens que a gente precisa avaliar numa gasometria arterial. O primeiro, que é o pH, o que é o pH para vocês? O que vocês entendem, pessoal, como pH? O que vocês acham que significa? Quando vocês falam em pH, vocês ouvem pH sobre essa expressão, pH da água, pH do leite, pH do vinagre, pH do sangue. O que vocês acham que seja? Vou lendo uma coxinha e uma Fanta uva. O que é o pH? Sim, muito bem. O pH ele serve para medir a acidez? Vamos supor, a acidez da água, de um líquido, de alguma coisa ou não? Sim. Veja bem, era a resposta que eu esperava.
E a resposta que geralmente o pessoal dá. A gente pensa no pH como o medidor de acidez. E não é necessariamente. Por que não necessariamente? Porque a acidez é um resultado do pH baixo. Por exemplo, se o pH estiver alto, ele não está ácido, ele está alcalino. Né? Pessoal, só tem um microfone ligado aí. Por gentileza, eu não sei quem, eu não consigo ver quem é. Está atrapalhando só um pouquinho. Obrigado. Então, o que acontece? O significado da expressão pH próprio de hidrogênio, ou melhor dizendo, o potencial hidrogênico, é o quanto o nosso hidrogênio é potente ou não, o quanto ele é agente ou não. Toda vez que vocês pensarem em pH, pensa no potencial hidrogênico. Né? Ah, Décio, entendi. Então, peraí. Então, quanto maior o pH, maior o meu hidrogênio? Não. Quanto menor o seu pH, menor o seu hidrogênio. E veja bem, e quanto menor fosse o pH, maior será seu hidrogênio. Então, ele é inversamente proporcional. É que a gente tem um hábito, quer dizer, a gente não, o pessoal tem um hábito de pensar quanto mais ácido, maior o pH, não é o inverso. Quanto mais ácido, menor o pH. O que determina de maior aí seria quanto mais ácido, mais hidrogênio e não mais pH. Correto? Pois na medida que o pH aumenta, ele não fica ácido, ele fica alcalino. Mas se estiver dando choque na cabeça, relaxai-vos, como diria um brother meu, que a gente vai chegar lá. Tá? O primeiro parâmetro é esse logaritmo negativo da atividade do hidrogênio. Né? O quanto ele oscila, o quanto a gente dá resultado ao nosso pH, né? Que permeia o hidrogênio, a quantidade ou a falta de hidrogênio. Né? Outro parâmetro, galera, é a pressão parcial do oxigênio, também chamado de PaO2, ou também chamado de PO2. Por que os dois, Décio? Não sei, porque sim, tá? Tem literatura que vem com PaO2 e vem com PO2. Décio, a quantidade de oxigênio no sangue? Não. A PO2 é a quantidade de oxigênio ofertada pela troca alveolar, ou seja, ofertada pressionada ao pulmão, ok? Isso existe uma pressão atmosférica, inclusive. Isso varia, inclusive, com o peso, com a idade da pessoa, tá? Uma variação pequena, mas tem. É interessante a gente avaliar a PO2 também numa gasometria, para saber, inclusive, a etiologia dela, se ela é aguda ou crônica, mas, gente, vai só guardando esses itens, esses conceitos que eu estou falando, daqui a pouco a gente vai utilizar cada um aí. Correto? Tem a pressão parcial do dióxido de carbono. Essa aqui, não menos importante, muito pelo contrário, é um dos critérios que mais nos chama atenção numa gasometria. É chamada de PaCO2 ou de PCO2. É a pressão do dióxido de carbono. Tá? Vamos pensar comigo, vamos pensar na prática, numa situação, hipoteticamente falando, se um paciente está, sei lá, tá num ambiente, tá lá no Pantanal, pegando fogo pra caramba, né? Que infelizmente está acontecendo isso. E ele resolveu salvar alguns animais ali, entrou no meio da mata e começou a sentir falta de ar, por conta da fumaça que tá lá. E desmaiou ali. Aí chegou o resgate, chegou a águia, puxou ele, beleza. Enquanto eles sentaram o helicóptero no lugar, tentou reanimar, aferir os parâmetros desse paciente, e ele está com a pressão parcial de dióxido de carbono, ou seja, uma PaCO2 alta. Por que está alta? Porque faltou oxigênio para esse paciente. Faltou oxigênio e sobrou dióxido de carbono. Até aí, tudo bem? Então, o excesso de fumaça, vamos dizer assim, ser mais técnicos, torna a respiração desse paciente mais ácida. Beleza? Vamos juntando esses quebra-cabeça aí. O outro item, muito importante, inclusive alguns clínicos preferem tomar ele como o segundo critério para avaliar uma gasometria, é a concentração do BIC, ou
HCO3, o bicarbonato. O bicarbonato é o cara que nos determina se, quando ele está baixo, quando ele está alto, se está faltando base. Precisa corrigir aquele meio com rim, lactato, enfim, se o rim está trabalhando demais ou de menos, ou se o paciente perdeu base, né, através de diarreia, por exemplo, ou fístula, né, ou se perdeu ácido através do vômito, né, ou por medicação, interação medicamentosa. Então, é o cara que determina, né, e ele em excesso está alcalino e na falta do bicarbonato, ácido. E no caso, obviamente, que o bicarbonato, o HCO3, ele é o determinante do espaço metabólico, ou seja, da parte funcional do organismo, ou seja, a parte renal do organismo. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim ou não? Se estiver falando muita coisa muito rápido aqui, vocês dão um jogo-laço aí que eu dou uma parada. Beleza? Será que eu tô sozinho? Beleza. Ah, não tô sozinho. Muito bem. Tá sozinho, não. Oh, glória a Deus. Amém. Vamos lá. Outro item é o desvio de base de sangue. Bem. Oi? Dizendo que eu tô aqui na aula também. Ah, show de bola. Maravilha. Desvio de base do sangue. O que seria o desvio de base do sangue? Seria as bases. Como assim dessas bases? Não entendi nada. É o que controla o excesso de acidez, né? É o que controla, deixa nosso espaço, nosso meio metabólico mais básico, mais neutro, melhor dizendo. O básico aqui pode soar com outro conceito, né? Mais neutro. Porque não necessariamente o bicarbonato que será o cara que fará esse trabalho, né? Tem outras bases. Então a gente chama até de bases em excesso. Até na gasometria vem com BE, ou base excess. Correto? E, por último, a gente considera aqui também a saturação de oxigênio. A saturação, todo mundo aqui lembra, sabe o que é. Inclusive, quando vocês vão aferir sinais vitais, embora a saturação não é um sinal vital, do que faz parte dos 5 sinais vitais, né? Mas ela é um tremendo parâmetro, né? Rápido e de fácil acesso, porém, ela não é tão aguda quanto a gasometria. Por que não, Décio? Se a saturação do paciente está baixa é porque ele não está respirando direito, ele não está fazendo uma troca gasosa direito, sim, mas aquela troca gasosa que já foi feita ao ponto de oxigenar o sangue que você está ferindo pela glicemia capilar dele, já sofreu hematose e aquele oxigênio já está lá na hemoglobina, já abraçou os 98% da hemoglobina, né? Porque geralmente o oxímetro, quando você fere quando está legalzão ali, está de 96, 98, 95, 98, mais ou menos assim, quando está muito bom. Porque além disso, pode ser que o teu oxímetro esteja errado, esteja descalibrado, ou cabilha ficando doido, ou uma leitura errada. Por quê? Porque esses 2, 3% é porcentagem do plasma. Esses 98 é da hemoglobina, ela que transporta, carrega o oxigênio. Correto? Vamos lá. Como eu falei para vocês que não ficaria muito tempo aqui sobre a coleta, né? Só para dar um remember rapidão aqui de como coletar, né? A gente tem que sempre, obviamente, seguir uma indicação médica, né? Embora seja um procedimento privativo do enfermeiro, onde o enfermeiro, a gente inclusive está treinando, falando sobre isso, sobre leitura e interpretação, mas é um trabalho, é uma solicitação, uma indicação médica, né? Tornar o paciente claro sobre o procedimento, pois é um procedimento doído, tá? Obviamente, eu não preciso garrotear o paciente, então, porque não é punção venosa, e sim punção arterial, então a artéria, ela, como anatomicamente falando e morfologicamente falando, ela é completamente diferente de uma veia, né? Então, ela tem aspectos diferentes, ela tem precisão diferente, inclusive o seu pulso. E, inclusive, anatomicamente falando. Por que, Décio, anatomicamente falando? Porque se você não consegue puncionar uma radial, você tem que ir para a próxima. A primeira escolha sempre é a radial, mas até para puncionar a radial, que eu tenho certeza que vocês já viram com outros professores em aula, que a gente faz teste, né? Um teste chamado teste de Allen, né? E o teste de Allen, ele tem esse objetivo, com esse intuito de provar, porque todo mundo vai direto na radial e vai que aquela punção não está legal, que ele não está
com a circulação legal, né, naquela artéria, naquele pulso, né? Então você perfurou à toa, você perdeu tempo, você perdeu o trabalho, você perdeu o procedimento, perdeu o material, né? E expôs o paciente. Um paciente que foi solicitado uma coleta de gasometria para ele, no mínimo um paciente que não foi passear, comprar um abacaxi e resolveu colher uma gasometria, né? Enfim, a maioria das seringas ela já vem heparinizada, que é um sistema fechado, né? Mas é sempre legal lembrar que a heparina ela é só para olhar para a seringa e pronto. Ela fica só úmida, né? Como se tivesse uma gota lá dentro, né? A gente aspira a heparina e depois despreza, né? Mas tem seringa que já vem heparinizada também, tá? E também a gente tem que lembrar que, no caso, a gente está aferindo gases. Então, obviamente, essa seringa não pode conter pressão de ar, né? Como, vou até passar um slide aqui, depois eu volto. Nesse anterior, cadê? Aqui, ó. Eu até coloquei aqui uma forma correta e a forma errada. Você repare que na setinha amarela, a pessoa colheu o sangue arterial e deixou um espaçozinho. Isso não é interessante para nós, por quanto pode alterar a PaO2, né? Porque a gente está ferindo justamente isso. Então você pode ter alteração da gasometria, tá? Então o correto é ocupar todo o espaço com sangue, tá? Décio, tem diferença de região anatômica uma para outra? Tem. A artéria radial, que a gente faz o teste de Allen, que eu comentei aqui, mas me corrija se eu estiver enganado, vocês já viram isso em aula com outro professor. Já comentaram sobre o teste de Allen, correto? Sim ou não? Sim. Muito bem. De fazer os 6 segundos, pedir para o paciente abrir e fechar a mão e vai ver se vai perfundir a mão, né? Ele vai sentir aquele formigamento, quer dizer que está com uma boa perfusão, né? Senão você perde o teu processo. E sempre segurar a seringa como se estivesse segurando uma caneta, onde você sinta mais facilidade, né, para funcionar. No caso, a maioria das situações nem precisa aspirar, porque com a própria pressão ele enche o êmbolo, né? E claro, né? Diferente da pressão da punção venosa, punção venosa que você tem que garrotear, aqui você sente o pulso, é como se estivesse puncionando o pulso. E essa angulação é bem importante também, né? Porque os caminhos, as áreas anatômicas que a gente procura, geralmente, radial, braquial e femoral. Elas têm angulações distintas, né? Como a radial, por exemplo, ela vai de 30 a 45, a braquial 45. E a femoral, que é logo aqui embaixo, perto da virilha, é 90. Né? Porque no caso tem que fazer um ângulo reto, perpendicular à virilha do paciente. E fazer uma pressão logo após. Homogeneizar, né? Levemente, homogeneizar a coleta, o tubo, né? Identificar e registrar também a FiO2. O que é a FiO2? O fluxo de O2, né, a fração de O2 inspirada, que a gente, respirando em ar ambiente, tem uma 0,21 ou 21%. Né? Se o paciente estiver com catéter de O2 ou com máscara de Venturi, a máscara de Venturi ela tem essa facilidade também, né? Que ela é identificada por cores do filtro, qual é o fluxo de oxigênio do paciente. Né? E o catéter de O2, no caso, você faria uma conta, que é 21 mais 4 vezes o fluxo que está registrado, prescrito pelo médico. Correto? Tudo bem até aqui, pessoal? Acho que dormiram. Tudo bem, professor. Tudo bem, tá difícil. Tudo bem, professor. Mas, galera, perguntem, tá? Se ficou difícil é porque alguma parte vocês não entenderam. Não tem grilo, não, tá? Pode perguntar de boas. Uma dúvida. Faça-me. Para que serve a heparina na seringa? É só para não deixar coagular o sangue, tá? Para tornar ele... mas esse sangue, com quem eu falo? Com quem eu tô falando? Com a Márcia. 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 Ô, Márcia, esse sangue, ele, na verdade, eu não sei se você
trabalha na área da enfermagem, se você é técnico auxiliar, mas as pessoas têm, muitos hospitais, muitas instituições têm o hábito de colher e ficar ali, ó, por horas, por um tempo prolongado, aquela coleta sem ir para o gasômetro, tá? E não é correto. O que é correto é resfriar a coleta, a amostra, tá? Quando for passar de 1 hora, tá? Inclusive a literatura fala para colocar no gelo e que, inclusive, não contato direto com gelo, mas no meio resfriado, mas que acima de 1 hora talvez ela não tenha nem resultado eficaz, tá bem? Mas a coleta que não foi resfriada, certo? Mas a heparina tem como esse objetivo, não coagular, tá bem? Obrigada. Imagine. Bom, o que eu falo para vocês, né? Após a coleta, tampar a seringa, homogeneizar a amostra para evitar a formação de coágulo, que é esse o objetivo da heparina, né? Ela tem contato com toda a amostra, toda a coleta dentro do tubo, né? Deve verificar se existem bolhas de ar, como eu falei para vocês aqui nesse slide, que eu havia antecipado, né? E depois de algum tempo, esse resultado vai chegar para vocês, tá? Vão ligar lá no postinho, onde vocês trabalham, e falar assim, o resultado do Sr. José ficou pronto, da gasometria. E já manda para vocês lá no computador de vocês, ou alguém do laboratório vem entregar, e vocês tá de frente, pega aquele papelzinho e fala, meu Deus, o que eu faço com isso? Eu elevo as grades do leito do paciente porque alterou a gasometria, eu oferto oxigênio, eu chamo o médico, o que eu faço? Então, essa é a resposta que vem ali, ela vai ser muito determinante porque a gente vai fazer, né? E assim, essa escala, desculpa, essa escala não, essa equação que está representada para vocês, a gente chama de homeostase. Homeostase. O que seria a homeostase? A homeostase seria o equilíbrio. Concordam comigo? É o equilíbrio. O equilíbrio do quê, Décio? O equilíbrio tanto do oxigênio, da água, dos íons de hidrogênio e do bicarbonato e do ácido carbônico que fica no meio disso. Se eu pegar uma canetinha aqui, deixa eu ver se eu faço igual eu fiz de manhã. Nossa, pior que de manhã eu fiz uma bagunça aqui, porque eu não tenho muita destreza para escrever com esse mouse, manja? Virou uma porcaria, mas tá bom, vamos lá. Essa aqui é a homeostase, correto? Esse é um organismo em equilíbrio. Décio, tá, mas eu não tô vendo nada aí que eu consigo ver equilíbrio. Veja bem, esse aqui, ó, HCO3, esse HCO3 é o nosso bicarbonato, certo? Se você pegar esse íon de hidrogênio e jogar ele para cá, vai ficar 2 Hs, né? Esse H mais esse H aqui, e mais CO3. Vai ficar o quê? Isso aqui, ó. Ácido carbônico. Correto? Esse ácido carbônico, o nosso organismo tem o processo de fazer o controle dele, tá? Eliminando o que tiver em excesso e segurando aquilo que é necessário. Por exemplo, aqui, ó, do lado de cá, a gente tem o quê? A CO2. Se você somar esse com esse, também forma o ácido carbônico. Veja bem, o que é o CO2? É o dióxido de carbono. É o que a gente espelha, a gente coloca para fora, enquanto a gente quando a gente ventila, quando a gente respira, né? A gente inspira e depois solta, a gente solta CO2. É necessário que a gente solte, porque senão a gente fica envenenado no próprio gás carbônico, né? No dióxido de carbono. E tem a água que faz esse controle. Ela permeia esse sistema. Ok? Beleza, muito bem. Isso aqui é uma homeostase. Isso é um controle. Muito lindo. Mas se, porventura, isso não ocorrer, se isso aqui deixar de ser um equilíbrio, se um desse aqui passar, por exemplo, se esse CO2, vou colocar uma setinha bem feia aqui, porque eu não tenho muito controle nisso. Se esse CO2 aumentar, ou se esse hidrogênio aumentar,
Ou, sei lá, esse bicarbonato cair. Que seta ridícula. Se uma dessas coisas acontecer, esse controle, essa equação bonitinha, equilibrada, vai deixar de ser equilibrada. Aí a gente chama isso de distúrbio. Distúrbio ácido-base. Por que distúrbio ácido-base? Porque eu não sei ainda o que é. Se é ácido ou se é base. Se está ácido ou se está alcalino. Tá? Então a gente tem essas 4 vertentes aqui. Embora tenhamos outras subvertentes e iremos falar sobre elas também. Mas primeiro vamos focar nessas 4 vertentes aqui. A acidose, ela pode ser tanto metabólica quanto respiratória, e a alcalose também pode ser tanto metabólica quanto respiratória. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim ou nunca? Beleza. Sim. Beleza. Sim, tranquilo. Vamos lá então, everybody. Então aqui, vamos dar nome à coisa, a acidose. Por que que algo fica... Gente, preste atenção, isso aqui é fundamental para entender. Nesse calorão pode ser que vocês ganhem uma coca aí chegando pelo correio. Pense bem. Veja bem, essa equaçãozinha aqui embaixo, que não, na verdade não é uma equação, é uma régua, tá? É uma régua. Reparem que aqui tem uma seta, né? A seta está para baixo. E aqui tem uma seta para cima. E repare que isso aqui tem uma escala, né, de 6,85. Vamos pensar que aqui existe um 7, 7,2, 7,3, 7,35, 7,4. Entendem? Está aumentando. O pH neutro do nosso sangue, ele gira em torno de 7,40. Ah, Décio, entendi, 7,4. Não, 7,40. Por que eu tenho que falar esse decimal? Porque, veja bem, se você me dissesse que você pegou um paciente que a gasometria dele deu aqui, ó. Onde que tá vendo? Eu mexendo no mouse aqui. Deu 7,34. 7,34. 34 já não está um pH normal. Concorda comigo? Gente, Sim. se você pegar um paciente, que eu vou fazer um rabisco aqui, ó, que você pegou um paciente que ele está com uma gasometria de 7,15. Ou um feio, não sei da onde. Tá? Deu um 7,15. Você ainda não sabe o resultado dessa gasometria, tudo bem. Mas qual que é a primeira resposta que você teria aqui? Que ela é uma acidose, não é isso? Sim. Né? Décio, por que é uma acidose? Porque eu estou dizendo que é. Porque abaixo de 7,35 é ácido. Acima do 7,45, onde eu estou rabiscando aqui, É alcalose. é alcalino, é alcalose. É meio básico. Galera, o paciente não é compatível à vida, correto? Não é compatível à vida se tivermos uma gasometria abaixo disso aqui, ó, tá? De 6,8 e uma alcalose, né? Uma gasometria acima de 8, 7,95, tá? Ele vai complicando, pode ser que até ele passe por algum período curto, mas será corrigido, tá bem? Então, outra coisa que vocês gravassem aqui, preste atenção, galera. Veja bem. Pessoal. Oi. Aqui tá fazendo um barulho danado aí. Alguém deve estar com o microfone aberto. Percebi. Alguém está com o microfone aberto. Tá ok, obrigado. Acho que já desligaram. Galera, veja bem. Ó, reparem. Vou ficar repetitivo falando isso, mas eu quero que vocês entendam isso. Na medida que o pH diminui, ele fica ácido. Na medida que o pH aumenta, ele fica alcalino. Então, como eu havia dito lá no início, quanto mais ácido, menor o pH. Porém,
né? O que determina meu nível de acidose é meu nível de íon de hidrogênio. Ou seja, o que eu falei para vocês lá no início, o que significa pH? Potencial hidrogênico. Na medida que meu hidrogênio... Eita, ficou feio isso aqui. Isso aqui é uma seta, viu, gente? Ó, vou até aumentar meu H aqui. Na medida que o meu hidrogênio sobe, meu pH diminui e minha acidose aumenta. Na medida que o meio, a substância, o sangue vai ficando alcalino, o meu hidrogênio aqui, ele vai cair. Correto? Sim ou não? Até agora não teve nada de difícil, não. Sim. É só uma régua aqui para vocês entenderem. Maravilha. Alguma treta aí, alguma dúvida, pode perguntar, viu, galera? Ô, professor, só uma Diga-me. dúvida. Na medida que o pH sobe, como que funciona? Não entendi essa parte. O pH sobe, o H cai. O H diminui. Porque Ok, para obrigada. você tornar um meio, né, uma substância mais alcalina, né? Ou seja, o teu pH está subindo, olha a seta aqui, ó. Onde eu estou passando o mouse aqui, ó. Na medida que ele está subindo o teu pH, esse hidrogênio está caindo, né? Vamos colocar no exemplo prático? Vamos colocar no exemplo prático aqui. Você tem um paciente, correto? Meninos, estão prestando atenção? Vocês têm um paciente aí numa sala vermelha de uma UPA, tá? Chegou na emergência e, segundo a passagem, né, da evolução aí foi uma tentativa de suicídio. O paciente tomou alguma substância, ingeriu substância via oral, tentou se matar, só que faz apenas 40 minutos que ele tomou alguns barbitúricos, enfim, e chegou para você lá, vocês vão fazer um dos primeiros procedimentos que a enfermagem decidiu é fazer a lavagem gástrica, para posteriormente utilizar o carvão, correto? Vocês colocaram esse paciente com uma sonda nasogástrica em drenagem, decantando, tudo bem? Para tirar aquela droga que ele tentou suicídio, correto? Então, o que está acontecendo? Você que está com uma sonda nasogástrica aberta, lavando o estômago desse paciente, o que ele está perdendo? Ácido. Líquido. Ácido. Eletrólitos. O quê? Quem falou por último aí? Eletrólitos. Eletrólitos? Também? Porque o eletrólito está descendo junto com o soro, né? Aliás, é o que está lavando. Agora, veja bem, o que geralmente a gente tem no estômago? Pode falar. Suco gástrico. Suco gástrico. O suco gástrico, ele é alcalino ou ele é ácido? Ácido. Ácido. Se eu estou perdendo ácido, eu estou perdendo quem? Hidrogênio. Né? Então, eu corro o risco de fazer uma alcalose metabólica no paciente que está em drenagem gástrica? Sim. Me entendem? Oi, desculpa. Possivelmente. Possivelmente. Então, veja bem. Então, a gente está colocando uma situação, claro, hipotética aqui, né? Que não necessariamente é isso que acontece numa lavagem gástrica, embora seja um dos cuidados que a gente deva ter. Mas eu quero que vocês coloquem na prática que, na medida que o meio vai ficando alcalino, o hidrogênio está caindo. É só vocês pensar naquela homeostase aqui, né? Rabiscada que eu fiz para vocês, né? Que na medida que eu até coloquei aqui que o hidrogênio subindo, ele está ficando ácido, né? E o inverso acontece. Eu vou colocar outra situação para vocês aqui. No metabólico, né? Uma acidose metabólica ocorre em consequência do aumento da quantidade dos ácidos fixos, né? Aumento dos ácidos fixos. Não voláteis. O que é volátil? Quando consegue evaporar. Vamos pensar assim. Quando pode ser aspirado, ventilado, né? Inalado. Então, veja bem, esse ácido é de outra natureza. Então, pode ser, por exemplo, paciente diabético, né?
tipo 2, que fez uma cetoacidose diabética. A gente sabe que ele produz o próprio corpo cetônico e vai desenvolver, pode ser que seja, né, que desenvolva uma acidose metabólica, né? Perda também do bicarbonato, que vai ser um determinante para a gente. Então, ocorre um aumento das quantidades de ácidos fixos no organismo. O pH do sangue se reduz, né? Nossa, mas espera aí, você está ficando mais ácido, vai reduzir? Sim. Toda vez que fica mais ácido, o pH vai cair, né? Na medida que o pH cai, mais ácido ele fica, né? Devido ao acúmulo de íons e hidrogênios livres, não há interferência respiratória na produção de distúrbio, né? Então, assim, se a gente voltar naquela equação, que eu não vou voltar ali agora, que está bem bagunçada, né? Mas aquela equação da hemostase, se a gente pensar no hidrogênio que está livre ali, é o cara que pode formar ácido. Se ele ligar com o bicarbonato, ele forma o ácido carbônico. Se eu aumentar o CO2, que é o dióxido de carbono, que vai somando com água, ele vai formar outro ácido, que é o ácido carbônico. Vocês conseguem visualizar isso? Ó, veja bem aqui, ó. Veja bem, né? Se eu juntar esse daqui com o bique, ele forma ácido. Se eu aumentar o gás carbônico com água, ele vai formar ácido também. Então, assim, não pode sobrar CO2, não pode sobrar dióxido de carbono e também não pode sobrar íon de hidrogênio. Também, claro, obviamente que não pode faltar, né? A homeostase é aquele controle ali, tá? Peraí, eu acho que eu passei aqui. Não, tá correto. E a alcalose, galera? A alcalose, a gente usa a mesma tabela, a mesma régua aqui, tá? Porém, a gente está considerando do que está faltando, né? No caso. E é óbvio do que isso pode, consequentemente, sobrar também, que é o caso do bicarbonato. Ocorre a alcalose quando a concentração de íons de hidrogênios livre no líquido do organismo está reduzida. Mas por que esse íon reduziu? Né? A gente comentou agora há pouco dessa situação que vocês poderiam encontrar com um paciente com uma sonda nasogástrica em drenagem, para lavar o estômago, correto? Porque tentou suicídio. Vai fazer um carvão ativado no menino, né? E se acontecer diferente? Esse paciente está com diarreia, tá? A diarreia, ao contrário do suco gástrico, ela não é ácida, ela é básica. Então o paciente está perdendo base, está perdendo eletrólitos, sim, né? Mas está perdendo base. Ou o paciente está tomando um diurético e não deu nem tempo de fazer a reabsorção do hidrogênio, o hidrogênio, ó, picou a mula na urina, foi embora. O que está acontecendo? Está perdendo hidrogênio. Quem que vai sobrar? HCO3. Quem é o HCO3? Isso, bicarbonato. Estão me entendendo, galera? Aí ele faz uma alcalose metabólica, nesse caso. Até então, eu não falei se ela é respiratória ou metabólica. Quando a gente fala o exemplo do renal aí, sim, é metabólica. Veja bem, como o aluno acabou de citar o exemplo aqui, o que seria uma alcalose metabólica? Ocorre em consequência do aumento da quantidade de bases no sangue, como o íon de bicarbonato. O pH do sangue se eleva devido à redução do íon de hidrogênios livre. Não há interferência respiratória na produção de distúrbio, a menos que essa interferência seja depois, seja uma compensação. Correto? Então, veja bem, quando é de base, de origem, da falta do íon hidrogênio, sim, aí a causa dela é metabólica. Se porventura essa alcalose seja por excesso de oferta de oxigênio, sabe quando tem um paciente lá na enfermaria, está lá com catéter de O2 e você nem sabe o que está fazendo, tipo, o paciente está cansado, vai lá e aumenta o oxigênio, coloca lá 12 litros por minuto, e sem essa prescrição? Pois é, ele vai hiperventilar. Décio, bom, o oxigênio é legal, é bom, pelo menos o paciente que estava ruim. Não.
Tem que manter aquela homeostase, aquele controle. Aquela equação que eu havia mostrado para vocês agora há pouco. Tá? Então, fora isso, é patológico. Tá? É veneno. Ocorre em consequência do aumento da eliminação do dióxido de carbono. Veja bem, o nosso CO2 ele é muito difuso. O nosso pulmão tem essa facilidade de fazer isso, né? Na medida que a gente segura o CO2, basta você inspirar que aquele CO2 já saiu fora. E os dois não combinam muito bem. Então, na medida que é feita essa troca, ele já é expelido, né? E na medida que é muito ofertado, mais CO2 vai sair, tá? Então, essa questão de mudança de ar rarefeito, né? Me fugiu a expressão aqui. Quando você vai para regiões geográficas com altitudes elevadas ou baixas, né? Você tem uma pressão diferente. Pessoal, eu tô ouvindo a minha voz, um retorno da minha voz. Eu não sei se é problema Tá meu. mesmo. Para desligar o microfone, gente. Desculpa, eu sei que a intenção de vocês não é ruim. Vocês estão ligadão aí e tal, mas pode ser que às vezes eu me sinto esquizofrênico falando sozinho. Agora falando comigo mesmo, agora pronto. Daqui a pouco eu vou ser igual. Parece que é do microfone do Edivaldo. Oi? Parece que é do microfone do Edivaldo. Parece que é o microfone do Edivaldo. Alô? Oi? Ah, melhorou. Opa, funcionou. Obrigado, meninos. Valeu. Sei que não fizeram por mal, não. A eliminação excessiva de CO2 no sangue que atravessa os capilares pulmonares produz redução da quantidade do ácido carbônico no sangue, com consequente elevação do pH, tornando, né, esse espaço respiratório mais alcalino, ou seja, empurra o O2, aumenta o pH. Diminui o O2, que é o caso uma situação que você esteja não conseguindo respirar direito, né? Teu pulmão vai segurar o CO2 porque ele é difuso, mas desde que tenha O2 para poder empurrar ele para fora, né? Caracterizando o inverso, né? Uma acidose e nessa situação uma alcalose de origem respiratória. Um dos primeiros slides que eu mostrei para vocês, que eu falei do logaritmo negativo do íon hidrogênio, né? É o pH. Isso aqui é importante, vocês tiram foto, printa, sei lá, faça o que bem entender, moçada. Embora essa aula aqui, eu até mandei para a professora Beth, depois ela encaminha para vocês, sem problema algum, mas é importante vocês gravarem esses valores de referência. O nosso potencial hidrogênico, ou seja, o nosso pH arterial, diga de passagem, não vamos esquecer esse quadrinho de venoso aqui, pelo menos por enquanto, que seria um assunto para essa aula, parte 2, tá? Aqui a gente está falando do arterial. Veja bem, gravem isso. Abaixo de 7,35 está um doce para quem acertar. Abaixo de 7,35 está Ácido. 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 Doce para todo mundo. Aqui está ácido, né? E aqui está alcalino. Diferenciou bastante. Os dois começam com A. Que retardado. Vamos colocar aqui, ó, AL e AC. Tá? Beleza. Dentro desse espaço, né, tipo 7,40, perfeito. pH lindo. Beleza, vamos para o próximo. PCO2, ou, como eu falei para vocês, pode ser que vocês encontrem uma literatura com a letra A aqui, ó, PaCO2, pressão parcial de CO2. Para vocês gravarem, esquece esses dois sets aqui do item acima e grave o 3545, ó. Para estar normal, uma PaCO2 ou uma PCO2, ele tem que estar de 35 a 45 milímetros de Hg. Ok? Gravem isso. Antes de vocês ficar decorando números, veja bem, vamos pensar aqui, um paciente que está com a PCO2 de 49,
49, ele está fazendo, está sobrando ou está faltando PCO2? Você pegou uma gasometria, tem um paciente com uma PCO2 de 49. Está sobrando ou está faltando PCO2? Tá sobrando. Tá sobrando, ele tá né? retendo. Ele está o quê? Sobrando. Isso, ele está hipoventilando? Talvez sim, né? Acredito que sim. Ele está ou seja, está com uma oferta de oxigênio reduzida. Ou não, às vezes é uma troca gasosa, às vezes é problema de caixa torácica, a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Ou seja, a parte respiratória dele, né? Ou seja, a parte respiratória está ácida, apesar de que, quando eu vou avaliar uma gasometria, antes de eu falar que já é ácido, porque está 49 aqui, a gente tem que avaliar primeiro o pH. Se tivesse aqui com um pH de 7,30, PaCO2 de 49, cara, matou, né? Ele tá com uma acidose respiratória. Porque já chegou a uma conclusão que, olhando para o pH, tá menos de 7,35, e olhou para o PaCO2, já tá 49, já matou a charada. Concorda comigo? Só que a gasometria não termina aqui. A PO2, né, como falei para vocês, ela tem uma regra, né, que a gente coloca a idade da pessoa, né, como é que é? Até me fugiu aqui, não, é 100 menos 1/3 da idade da pessoa, que dá mais ou menos o parâmetro, né, que dará aqui a PO2 da pessoa, porque tem uma variação. Mas o normal varia de 85 a 100. Para uma pessoa que tem uma idade acima de 50, ela tem uma regra, um cálculo diferente, que não cabe a nós aqui, mas só para título de curiosidade, é um cálculo que faz o seguinte fórmula: 109 menos 0,43 vezes a idade da pessoa. O resultado é a PO2 dela. Ah, quer dizer que a PO2 sempre vai dar isso? Não. Seria a valor de referência daquela pessoa. Tipo um MC, manja? Entende? Quando a gente fala de MC, que cada um tem um, né? Então, seria mais ou menos isso, tá? Então, porém, a gente tem uma para regra aqui que acima de 100, o paciente está com a pressão aumentada de O2 e abaixo de 85 está com a pressão diminuída. O HCl3, galera, é o BIC, nosso bicarbonato, tá? Ele tem uma variação aí de 22 a 26 mols, né? Então, assim, essa variação, inclusive, tem literatura que marca de 22 a 28, tá? É importante lembrar que é o cara que determina se está tendo interferência metabólica, né? Inclusive, tem alguns clínicos que o primeiro critério que eles batem o olho, né, obviamente depois do pH, é o bicarbonato, se está faltando ou se está sobrando, tá? O BE, lembra da gente falar das bases em excesso? Base excess. Tem uma variação de mais 2 a menos 2. Obviamente, se eu estou com base excess de menos 10, quer dizer que eu estou perdendo bases, que não necessariamente o bicarbonato, porque o bicarbonato ele já fala por si só, são outros tipos de base, né? Para chegar a essa conclusão, por que o paciente está fazendo uma acidose metabólica, por exemplo, né, que na gasometria é o resultado mais difícil que existe para a gente estudar, porque para se chegar a uma conclusão, até fisioterapeuta e clínicos faz uns cálculos malucos de calcular o one and gap, para saber qual que foi o determinante, qual tipo de base que está causando aquele espaço ácido, né, quando se trata de acidose metabólica. E o último item aqui, o parâmetro que todo mundo sabe, que é o de praxe, que é a saturação de O2, né, maior ou igual a 95%. Tudo bem, pessoal? Mas só para vocês não esquecerem, né? Primeira coisa, vamos olhar uma gasometria ali. Desce o pH desse paciente que está abaixo de 7,35. Então já respondeu a primeira pergunta. Acidose. Desce o pH está acima de 7,45. Alcalose, meu lindo.
Beleza, vamos aferir agora, dar uma olhadinha no PCO2. Quando se trata de respiratória, né? Se o PCO2 estiver abaixo de 35, alcalose. E se o PCO2 estiver acima de 45, acidose. Repare que é inverso, né? O pH, quanto mais baixo, é ácido, né? Já o PCO2 não, quanto mais baixo, mais alcalino. Estão reparando aqui, ó? Mas não é difícil pensar sobre isso, né? Não é difícil pensar. Por que não é difícil? Porque se você está diminuindo o CO2, quer dizer que está sobrando oxigênio, né? O que deixa o espaço respiratório mais ácido é o excesso de CO2 ou falta de oxigênio. Repare, se a pressão de CO2 aqui, ó, onde eu estou com a caneta vermelha, se ela está acima de 45, ela está fazendo ácido. Tudo bem, moçada? Beleza. Indo para o outro aqui, outro passo, observar o BIC, né? Quando se trata de um processo mais metabólico. Se o nosso BIC estiver abaixo de 22, quer dizer que estamos perdendo bicarbonato, e não é legal perder bicarbonato. Por que está perdendo carbonato? Porque se está perdendo carbonato, vai sobrar aquele íonzinho de hidrogênio. Lembra de eu mostrar para vocês da equação? Se sobrar bichinho de hidrogênio, ele forma ácido. Então, tem que colocar mais bicarbonato nesse paciente, infundir bicarbonato, para poder ligar com aquele hidrogênio e corrigir isso aqui, ó, acidose. Porém, se o nosso paciente está com BIC acima de 22, até na verdade isso aqui é 26, tá? Está acima de 26 aqui, aí ele começa a ficar alcalino. Aí tem que corrigir com meio ácido. Tá bem? Tudo bem até aqui, pessoal? Esse slide aqui é muito legal, porém eu fiz um erro aqui. Eu deveria ter colocado ele em um outro momento para ficar mais claro para vocês. Mas vamos lá. Por que eu falo mais claro? Porque aqui eu coloco outras situações um pouco mais complexas. Ó, veja bem. Elevação. Acompanha o raciocínio, galera. Para vocês entenderem, sacarem isso aqui bonitinho. Elevação da concentração de bicarbonato eleva o pH. Elevando o pH, galera, o que acontece com o meio? Fica alcalino, não é? Exato, alcalino. Então, assim, elevação de concentração de BIC, ou HCO3, eleva o pH. Descompensação no mesmo sentido. Por que está falando descompensação no mesmo sentido? Por quê? Porque aqui você tem uma situação alcalose metabólica. Décio, não entendi esse lance de descompensação no mesmo sentido. Por quê? Na medida que cai o pH, Gente, fecha o microfone, tá dando eco. Acontece. Parece aqueles carrinhos de mão que vende mandioca na rua, né? Fecha o microfone. Bom, vou tocar aqui o barco. Nossa, eu tô ouvindo a minha voz, cara. Quem que é, gente? Dá um toque. Eu acho que é o Edivaldo de novo. Dá uma binada no WhatsApp dele, galera. Edivaldo! Eu não sei não, mentira. Tá fechado, eu abri agora só pra falar, viu? Tá. Mas quem que é, então? É a Edna. Pronto, Bom, já lá. fechei o dela. Fechei Maravilha, o obrigado. Obrigado. Valeu. Vamos lá. Everybody novamente. Galera, esse negócio aqui de descompensação no mesmo sentido é porque tá falando o seguinte. Se eu elevo o bicarbonato, acompanha o raciocínio, pelo amor de Deus. Se eu elevo o carbonato, eleva o pH. Tá? Eleva o pH. Então você tem uma alcalose metabólica. Porque você está elevando dois caras que caminham junto. Né? Se eu aumento o bicarbonato, eu vou ter alcalose. E, obviamente, será metabólico, porque eu estou falando de bicarbonato. Né? Diminuição da concentração do bicarbonato, que é o HCO3, diminui o pH.
descompensação também no mesmo sentido. Né? Tipo assim, não sei se vocês estão me vendo aqui, mas eu aumento o pH, se eu aumento o bicarbonato, eu aumento o pH. Se eu diminuo o bicarbonato, eu diminuo o pH. Ele caminha junto, tá? Elevação da concentração de PCO2 diminui o pH. Descompensação em sentido inverso. Ah, Décio, aqui muda. Veja bem, se eu elevo o PCO2, por que eu estou elevando o PCO2 no paciente? Por que eu faria isso? Talvez diminuir o oxigênio dele e vai sobrar dióxido de carbono dentro dele, né? Então, o que acontece? Descompensação em sentido inverso, porque eu elevo o pH, eu elevo a concentração de PCO2, porém o pH diminui, porque está ficando um ácido. Quanto mais CO2, mais ácido. Então, forma uma acidose respiratória. Diminuição da concentração do PCO2 eleva o pH. Por que eu diminuiria a concentração de PCO2? Porque eu estou ofertando oxigênio para esse paciente. Se eu oferto muito oxigênio, eu vou diminuir a minha acidez. Logo, eu elevo o pH. Então, fariam aqui uma alcalose respiratória. Estão gravando isso aí, galera? Então, veja bem, elevação da concentração do BIC mais a diminuição do PCO2 eleva o pH. Situação de alcalose mista. Aí você deve falar assim, meu Deus do céu, não estou entendendo mais nada, Décio. É que agora você tem duas situações que são determinantes para tornar esse meio tanto alcalino quanto ácido. Não entendi. Veja bem, quem determina aqui o nosso sangue, né, tá ácido metabólico, ácido ou alcalino, é o bicarbonato, não é? Vamos pensar que o nosso bicarbonato está baixo. Se o bicarbonato está baixo, o nosso organismo vai ficar o quê? Ácido, não é isso? Sim ou não? Sim. Maravilha, acompanha comigo então. Eu diminui o bicarbonato, tornei a minha função metabólica ácida. Só que para piorar, diminuíram também o oxigênio. Então, o que está acontecendo? Eu vou fazer tanto acidose, tanto metabólica quanto respiratória. Nossa, Décio, então você tem acidose por duas razões aí? Tenho. Por isso é chamado de acidose mista. Correto? Ligue o microfone. Meu Deus do céu, de novo. Depois de fina estampa, vocês ouviram, né? Ó, então aqui, vamos lá. Repete a última parte da minha aí. Repito, claro, veja bem. O que eu quis dizer? Galera, que tanto a parte respiratória, quem responde para a parte... Aqui nos próximos slides, eu deixo isso mais claro ainda. Né? Por isso que eu falei para vocês, talvez seria interessante eu voltar nesse slide aqui posteriormente, mas vamos lá. O que determina que o meu meio respiratório, meu espaço, minha parte respiratória, minha parte pulmonar, está ácida ou está alcalina, é a falta de oxigênio ou o excesso de oxigênio, ou a falta de CO2 ou excesso de CO2. Concorda comigo? Parte respiratória. Já na parte metabólica, seria o excesso de bases ou perda de bases e bicarbonato. Certo? Agora vamos pensar. Você tem um paciente aí. Quer ver? Vamos pensar numa situação da Boate Kiss lá de Santa Maria. Certo? Lembra da Boate Kiss? Que infelizmente morreram centenas de jovens lá. Sim. E, por sinal, ninguém morreu queimado, né? Morreram a maioria foi por acidose respiratória. Tudo bem, morreu gente com pisoteado, também tem uma série de coisas lá, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Vocês aí são enfermeiro SAMUZeiro e foi um chamado lá no resgate de uma vítima que estava lá, certo? Pisotearam essa menina, essa jovem, e ela teve um sangramento, tá? E um sangramento importante, para não falar que ela tá tendo uma hemorragia mesmo, tá? E só que ela ficou muito tempo lá dentro e ela acabou inalando aquela fumaça.
certo? Por falta de oxigênio. Então, assim, vamos pensar que ela sobrou CO2 no pulmão dela enquanto faltou oxigênio. Você fala, Décio, realmente? Então, essa paciente ela fez uma acidose respiratória. Beleza. Só que quando foram conferir os parâmetros dessa paciente, ela está precisando de bicarbonato, porque ela perdeu muito. Ela estava com uma disfunção metabólica, uma função renal comprometida, certo? Então, ela estava com o bicarbonato baixo, porque colheram uma gasometria nessa paciente, dentro da UTI móvel lá. Correto? Então, ela tem acidose, essa paciente. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim. E a acidose dessa paciente, meninos, dessa vítima, ela é por duas razões. Por conta da parte respiratória. Por perda de volume. E por perda de volume, muito bem. Então, quando é situações assim, a gente chama de acidose mista. Agora, se está confuso para vocês, está onde eu olho, como é que eu vou saber? Meu Deus, será que eu vou saber isso? Eu vou colocar situações para vocês entenderem. Tá bem? Tudo bem, pessoal? Isso que acontece nos distúrbios ácido-base, tá? Que acontece com os desequilíbrios na homeostase, tá bem? Agora, quando a gente fala de avaliar uma gasometria, a primeira parte, né? Distúrbio ácido-base. É a primeira pergunta a ser feita. Qual o distúrbio ácido-base primário dessa paciente? Tá correto? Tudo bem. Lembra que aqui, ó, a gasometria ela vai vir esses parâmetros para vocês, ó. pH, PCO2 ou PaCO2, PO2 ou PaO2, tanto faz. O BIC, que é o HCO3, base excess, que é base em excesso, e a saturação de O2. São esses parâmetros aqui, correto? Eles que virão na sua gasometria arterial. Tudo bem, pessoal? Porém, aqui para a gente começar, para vocês começarem a entender, o primeiro critério que a gente joga aqui, para vocês começarem a sacar qual é que é, vamos jogar essas duas situações aqui, ó. Tá? Onde vocês conferem somente o pH e o PaCO2. Tudo bem? Para facilitar. Décio, eu preciso de uma colinha que eu esqueci, ó. Eu vou deixar aqui, ó. Ó. pH varia de 7,35 a 7,45. O PaCO2 varia de 35 a 45. Beleza? Tudo bem, moçada? Esse primeiro paciente aqui chama João, tá? O João, que está internado lá numa clínica médica, tal, foi pedido essa gasometria para ele e vocês receberam e viram que o pH dele está de 7,20 e a PaCO2 está igual a 30. Eu pergunto para vocês, queridos alunos do 10º semestre da Uniam São Bernardo do Campo 2020. Tá ácido ou tá alcalino? É respiratório ou é metabólico? Essa aqui, ó, a primeira. Analisem, olhem, pense, raciocine e me digam. É ácido. Quem mais? Ácido. É unânime? Todo mundo diz que é ácido. Ácido. Sim, é ácido. O PCO2 dela é alcalino, PCO2. Que coisa linda. Quem é que falou aí? PCO2? É a Paula. Ei, Paula. Veja bem, Paula não está errada, não. Aqui, então, vamos dizer que esse pH está 7,20 do João e a PaCO2 está a 30. Vamos colocar uma setinha aqui para a gente facilitar nossas vidas? Pessoal, 7,20 está abaixo ou está acima do normal ou está normal? Abaixo. 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 Vamos colocar uma setinha aqui. Alguém tá raspando a cabeça aí, ó, com maquininha. Vou fazendo a barba. Fazendo um barulhinho de maquininha de raspar a barba. Galera, vamos continuar aqui, ó. O 7,20, coloquei uma setinha para baixo porque tá para baixo. Correto? Vocês disseram que tá ácido.
O PaCO2 está para baixo, está para cima ou está normal? Tá bom. Está baixo também? O que vocês Baixo. acham? Baixo, né? Sendo que o normal é de 35 a 45, né? Claro. Posso colocar uma setinha para baixo aqui, por conta de vocês? Sim. Muito bem. Então, as duas setinhas estão para baixo aqui. Vocês estão com caneta e papel? Sim. Então, molhe a pena Sim. aí agora. Pega o papel e escreve assim, ó. M é igual a M. Acidão respiratório. M é igual a M. Tá bem? Esse M aqui, ó. Agora você escreve de ladinho aqui, pessoal, na anotação de vocês aí, ó. Escreve aqui, ó. Mesmo lado. Nossa, gente, eu sou horrível para escrever isso aqui. Mesmo lado. Esse M aqui significa M de mesmo lado. E esse outro M aqui, grandão, significa metabólico. Anotaram aí? Gente, a minha letra não consegue ficar bem escrevendo com o mouse, tá? Sim, Não mas riem deu daí. para entender, professor, de boa, deu para entender. Show. Porque tá sendo gravada essa aula aqui, né? Ah, Maria. Ó, Teste, por que você escreveu esse M igual a M aí? O que tem a ver com pH, com gasometria? Veja bem. Setas do mesmo lado, aqui, ó, mesmo lado. M igual a M. Seta do mesmo lado sempre vai ser metabólico aqui, nessa situação, para vocês resolverem o primeiro problema. Entenderam? Ó, seta pro mesmo lado. Se a seta estivesse para cima, as duas para cima, seria metabólico também. Mesmo que fosse alcalose. Para vocês entenderem, vou dar sequência aqui, ó. No segundo paciente, esse paciente que chama José, tá? Esse aqui, ó. O segundo aqui. O pH desse paciente está acima, está normal ou está abaixo do normal? Abaixo. Então, seta para baixo. Ele está ácido ou está alcalino, moçada? Ácido. Tá ácido. Tá ácido. O PaCO2 está acima, está normal ou está abaixo? Tá acima. Tá para cima? Tá acima. Tá Então, acima. vamos colocar a seta para cima. Se tá acima, meninos, ele tá ácido ou tá alcalino? Tá alcalino. Não, ele tá ácido. Ácido. Tá Ah, é. ácido. Isso, tá vendo? Isso que pega. Mas o nosso pH aqui tá ácido, né? Não é? Isso. E o nosso PaCO2 também tá ácido, porque tem muito CO2 e pouco oxigênio. A gente tá fazendo um barulho, desculpa. Tá muito barulho aí. Ah, agora melhorou. Gente, se a gente for pegar essa regrinha aqui, ó, que eu rabisquei aqui embaixo, MM, que um M significa mesmo lado, o outro M significa metabólico. As setas aqui estão do mesmo lado? Estão do mesmo lado? Não, então ele Não. Uma está para baixo, outra está para cima. Então, não é metabólico. Então, vocês falaram que isso aqui é uma acidez, não é? Uma acidose. Não é isso? Então, aqui seria uma acidose respiratória. Muito bem. Vamos para o outro aqui, ó. Agora o paciente chama Maria. pH de 7,55. Tá normal, tá acima ou tá abaixo? Tá acima. Se tá acima, ele tá ácido ou tá base? Tá. Tá baixo. Básico. A base, né? Então é uma alcalose, né? Alcalino. Exatamente, a substância está alcalina aqui. O PaCO2 está com 47. Está ácido ou está base? Está abaixo, está normal, está acima? O que está acontecendo com ele? Tá ácido. Ou seja, tá acima do normal, né? Veja bem. Setas, as duas setas estão para cima aqui, galera. Sim ou não?
Sim. Seta Sim. para o mesmo lado significa Alcoólico. Alcalose metabólica. Exatamente. Vocês viram como é que vocês começaram a pegar o fio da meada? Então veja bem. Décio, pronto, resolvi o resto da minha vida. Você matou minha charada, resolveu minha vida. Não. Não, porque eu estou dando apenas 2 parâmetros para vocês. Tem situações crônicas, tem situações agudas, tem descompensação, tem compensação, tem questões mistas, que eu acabei de mostrar, citei aqui um exemplo aí, hipotético de uma vítima lá de Santa Maria, né? Mas vamos aqui para o quarto paciente. pH de 7,60. pH está normal, está acima ou está abaixo? Tá acima. Acima. Então ele está alcalino ou está básico? Desculpa, alcalino ou está ácido? Alcalino. Então aqui é uma alcalose. Lose. O PaCO2 28 está abaixo ou está acima ou está normal? Abaixo. Tá baixo. Então aqui o 28 seta para baixo. Baixo. As setas estão do mesmo lado? Não. Não. Só é Alcalose metabólico respiratória. quando estiver do mesmo lado. Alcalose respiratória. Exatamente. Aqui temos uma alcalose. Opa, não consigo fazer seta e nem escrever aqui, esquece. Aqui é uma alcalose respiratória. Respiratória. Né? Provavelmente aqui esse paciente está Professor, hiperventilando. Pois não, pode perguntar. esse quadrinho, penúltimo quadrinho aí. Do De pH cima. 755? Do pH 7,55 e o PCO2 47. 47. Era metabólico? Ó, seta do mesmo lado, é metabólico. Tá bom. Para mim, eu tô confundindo o bicarbonato, mas até é PCO2, eu achei que era respiratório. Calma, eu entendo a tua dúvida, ela é totalmente... Com quem eu tô falando? Edivaldo. Edivaldo, a tua dúvida é totalmente pertinente. Tá? Por quê? Porque 7,55 ele é alcalino, né? Só que quando você olha para o CO2, ele tá ácido, né? Só que qual que é a primeira pergunta que a gente deve fazer quando você pega uma gasometria? É ver, aqui ó, que eu coloquei aqui em cima, ó, qual o distúrbio ácido-base primário. Então a primeira coisa que você olha é isso aqui, ó. Ah, tá. A primeira coisa, ele vai te falar se é alcalose ou acidose. Tá bem? Aí você deve pensar, ué, Décio, mas sacanagem isso aí, porque o CO2 tá ácido. E porque eu não tô vendo o resto. Sim, eu sei que não. Isso aqui é só para efeito didático. É só para mostrar para vocês que aqui tem outros parâmetros. Esse cara aqui, Edivaldo, provavelmente ele tem um excesso de BIC. Tá? Isso porque não apareceu o BIC, né? Não, a gente não mostrou, né? Por isso. Com certeza ele é o determinante dele, né? Mas é uma situação hipotética com fins didáticos. Entendi. Eu entendi. Entendeu? Se a gente fosse uma gasometria de verdade, a gente iria destrinchá-la e descobrir, e vocês iam ficar matutando, quebrando a cabeça aqui realmente por que o pH está alcalino, sendo que está faltando oxigênio para esse paciente. Deve ser o bicarbonato. Inclusive, isso aqui já deve ser uma compensação. Então por isso mesmo, pode ser uma compensação. Oi? Pode ser mesmo, isso aí, uma compensação, né? Exatamente. Você é da área, Edivaldo? Tô da área já. Eu não sei se eu te conheço, é porque por nome, assim, porque eu não tô vendo fotografia, né? Foto, vídeo de vocês. Eu esqueci uma série de nomes do pessoal. Já faz algum tempo que eu tô longe da Anhanguera. Talvez eu volte a dar as caras aí. Tô dando um spoiler aí. Tá bem? Então. Beleza, vamos dar sequência aqui. Oi? Acho que ele vai voltar a nos ver ainda. Mas o ano que vem não, o ano que vem você já é enfermeiro.
Deus quiser. Ano que vem você Tá está bom. no 11º semestre. Eu tô continuando, né? Sempre Ó, estudando. galera, veja bem. Essa daqui seria a primeira pergunta, né? Ficou toda rabiscada, né? Depois eu mando bonitinho para vocês. É a primeira pergunta. Qual o distúrbio ácido base primário? Segunda pergunta. Qual a causa? Qual a causa dessa disfunção? Por que está acontecendo isso? Né? Vamos lá. Essa causa, a gente tem que. É quando a gente responde. Seria a resposta do Edivaldo aqui, ó. Essa indagação dele. Se é respiratória ou se é metabólica. Aqui a gente volta com a nossa equação da homeostase. Tá? Aqui, quem controla essa galera aqui, meninos? É a entrada de oxigênio por aqui, né? E a saída de CO2 na parte respiratória. E na parte metabólica é a saída, né, de ácido, de hidrogênio, de eletrólitos, a reabsorção no tubo proximal e tubo distal, né? Isso faz com que a gente tenha uma homeostase. Se a gente for resumir essa equação aqui, ó. Opa, perdão. Não, tá certo. Se a gente for resumir, vamos tirar aquele gás carbônico do meio, ó. Veja bem. Vamos falar da parte respiratória, né? A parte respiratória que você pode desenvolver tanto acidose quanto alcalose, né? E você desenvolverá uma acidose se você tiver um pH menor que 7,35, né? E a alcalinosidade maior que 7,45. Isso pode afetar, pode alterar na medida que você ventila. Aqui, ó, seta para cima. Se você aumenta a ventilação, você aumenta o volume minuto, né? Então, o que acontece com essa equação aqui, ó? Vamos pensar que eu tirei o ácido carbônico do meio aqui para a gente entender, né? Tá vendo que essa seta tá para baixo, galera? Aqui para vocês entenderem. Essa seta tá para baixo, preste atenção nisso, galera, que isso aqui é a fisiologia da gasometria. Se essa seta tá para baixo, quer dizer que a gente está perdendo CO2. É bom, quer dizer que está aumentando o oxigênio, não é isso? Vamos entender aqui. O bicarbonato, para ele, na medida que o CO2 está caindo aqui, você vai ter que empurrar para cá uma molécula de hidrogênio. Para formar o quê? Aquele H2CO3, né? Que é o ácido carbônico que faz a homeostase. Se você arrasta essa equação para cá, esse hidrogênio tem que ir para cá. Concorda comigo? Se o hidrogênio tem para lá, na medida que sai hidrogênio da equação, o que acontece? Ela faz uma alcalose. Entendeu? Então, se a gente pensar nessa equação aqui, está fazendo alcalose tanto pela perda de hidrogênio, porque está perdendo CO2. Pai Décio, mas o CO2 ele não difunde com oxigênio? Sim, ele vai embora por conta do oxigênio, tá? Mas a gente tem outras situações, né, que acontece também o paciente com alcalose respiratória também, né? Mas por conta de justamente por esse dióxido de carbono ser muito volátil, ser muito difuso, na medida que ele é empurrado, é trocado o status dessa situação respiratória, né? Veja bem, as três vertentes, né, que determina essa alcalose ou essa acidose, né? A gente tem que pensar aqui no centro respiratório do paciente, né? O quanto ele controla essa respiração. Por isso é importante saber se o paciente está fazendo um Kussmaul ou um Cheyne-Stokes, ou se o paciente está com uma respiração de Birote, ou enfim, fez uma apneia, né? Ou se ele está com uma taquipneia, né? Ou se ele está, no caso, em gasping, né? É importante saber como está o centro respiratório desse paciente para entender qual será a equação da hemostase dele. Caixa torácica, o ponto importante, paciente de trauma, né? Será que esse paciente fez um pneumotórax, né? É importante entender isso também. Será que é de origem traumática, né?
E árvore pulmonar brônquica, será que está fazendo a troca gasosa adequada? Será que esse paciente não está com uma BCP ou com uma COVID-19? Está congestionado o pulmão dele e por isso ele está rebaixando, está ficando cansado e está tornando mais ácido a gasometria desse paciente? Então, assim, né? Na parte tanto alcalina quanto no ácido, no caso o ácido aqui, rebaixamento de consciência por N motivos, como trauma, hipoglicemia, intoxicação que fármaco rebaixa a consciência, problema de expansão de caixa torácica ou obstrução, um afogamento, tudo isso pode desenvolver uma acidose. E no caso da alcalose, na maioria das situações é o paciente hiperventilando, oferta exagerada de oxigênio, ansiedade, né, que de base psicológica ou psiquiátrica, e, claro, compensação em hipóxia, né? Às vezes está desenvolvendo a alcalose para corrigir já a falta de ar, né? E a alcalose na parte metabólica aqui, né? Temos tanto alcalose quanto acidose. Vamos começar sobre a alcalose. Aqui você tem, então, a equação também e aquela situação que eu havia falado para vocês, né? Paciente que está com vômito, está perdendo o quê? Base, né? Paciente tá desidratando. Ou paciente com sonda nasogástrica, né? Como naquela situação que eu havia comentado com vocês, com sonda decantando por intoxicação exógena, sonda aberta em drenagem. Ou uso de diurético, né? Que faz com que o íon hidrogênio vá embora sem mesmo ser reabsorvido, né? Então, um desses componentes faz com que esse hidrogênio ele desapareça aqui, quem vai sobrar? O bonitão aqui, ó, chamado bicarbonato, né? E por que o hidrogênio que eu acabei rabiscando aqui, por que ele iria embora? Por alguma razão. Bom, ou seja, na excreção renal, ou seja, por excesso de bases, né? Por isso que a gente tem um critério aí na gasometria que chama base excess, bases em excesso, tá? E uma outra situação não tão menos complicado, ou até muito pelo contrário, eu diria que é a mais complexa, aquela que eu falei para vocês que a gente acaba calculando o one gap, seria a acidose metabólica, tá? A acidose metabólica, ela tem aqui uma situação onde você perde base ou adquire o ácido, ou retém o próprio ácido, né? No caso de o contato com um agente externo, com o ácido exógeno, né? Retenção do ácido endógeno, que no caso, problema de secreção renal, insuficiência renal ou pancreática, perda de base, né? Diarreia, fístula biliar pancreática, faz com que a pessoa perca bases e ela acaba desenvolvendo uma acidose, né? Ou seja, na verdade, o paciente que perde volume acaba desenvolvendo também. Por isso, né, uma das correções aí é o ring lactato, para corrigir justamente essa acidose, tá? E o estado de oxigenação normalmente é avaliado pela PaO2, a saturação de O2, que, embora importantes, refletem apenas captação de oxigênio e capacidade de transporte. A capacidade de transporte fica por conta da saturação de O2, né, que é o SAT-O2, porque aquilo que vocês veem, percebem pelo oxímetro, já é o oxigênio que já foi buscado pela hemoglobina e já está circulando, ou seja, já sofreu hematose. É só a capacidade do sangue carregar o oxigênio, tá? E no caso, a PO2 é a captação do oxigênio, o quanto está sendo ofertado para o pulmão, tá bem? Ou seja, aqui você tem uma PO2 ideal, que eu falei para vocês, né, agora há pouco, sobre que você tem uma chamada de PO2 ideal, que é a PO2I, que é o 100 menos 1/3 da idade. Quando o paciente tem acima de 50 anos, é outro cálculo. Muito bem. Um primeiro case aqui. Vou deixar para vocês pensarem sobre ele. Deixa eu ver aqui que horas são, para eu também não esticar as horas. A professora Elizabeth tá por aí, só para me dar um help aqui. Alô, tá alguém aí?
Estão me ouvindo? Sim. Ai, que bom. Sim, Por um segundo eu achei que eu tinha caído. Só para saber, até que hora vocês vão? Ô, Dé, tava programado até as 9, mais ou menos. Ai, meu pai Atrasou um amado. pouquinho- Eu sou atrasou péssimo de pouquinho pra horários, entrar. ô, Beth. Ah, me desculpa, Eu moçada. A tava aqui galera só aí deve esperando estar. pra dar uma trégua para te pedir duas coisas. A primeira, pra gente já ir finalizando, né? E a segunda, para você tirar uma lista de chamada para mim, porque eu não tô conseguindo daqui. E pode ser no finalzinho, depois, a hora que você terminar, daí só para você não deslogar antes de tirar, que daí já vai aparece para mim todo mundo que tentou entrar, que entrou, que saiu, quantas vezes entrou, quantas vezes saiu, aparece tudo. Então, só para eu te você falar. me explica como tirar aqui. Isso, mas se você puder agora só finalizar aí, passar um Claro, exercício. gente, me desculpa, eu me perdi. Eu não olhei no celular, agora que eu olhei no celular meu, que vergonha, cara. Foi ótimo, foi ótimo. Vocês estão querendo me matar aí, né? Pode falar. Deve ter gente xingando esse careca lazarento, empatando a minha janta. Moçada, só antes da gente terminar, vamos só analisar essa situação aqui? Bora? Porque eu coloquei aquelas 4 situações básicas para vocês, mas aqui a gente tem uma situação mais um pouco mais adiante. Veja bem. Analise os resultados. Você tem uma gasometria aqui, você tem enfermeira trabalhando no andar e chegou esse resultado para você. pH de 7,54, PaCO2 53, bicarbonato 42, sódio 141, potássio de 3,1, cloro 88. Esses achados indicam. O que vocês acham? Alcalose metabólica? Por quê? Porque o bicarbonato está 42 e o pH está alto. E o PaCO2? Tá alto também, mas só que o carbonato também tá. Então, qual que você escolhe? Cama mista. Não. Não? Por que ela seria mista? Vamos. É alcalose, por causa do pH? O pH já te deu a primeira resposta, né? Ele está alcalino. Sim. Então, alcalose respiratória. Se ela dissesse, se disséssemos que ela era mista, a primeira resposta você já tem, né? Alcalose. Sim. Já eliminou ali três alternativas. Realmente, ela é uma alcalose. Mas por que ela não é mista? Porque o PaCO2, ele não está alcalino, ele está ácido. Verdade. Então, quem está tornando o nosso pH muito alcalino, a ponto de dar 7,54, é o nosso BIC. Que está elevadíssimo. Então, aqui seria uma alcalose. Não, é embaixo, isso é B. Uma alcalose metabólica. Alcalose, né, professor? Perdão, eu li errado aqui. Gente, desculpa. A letra D. Desculpa. Pior que aqui não tem como apagar. Que coisa. É alcalose metabólica, correto? Sim. Pegadinha, os alunos estão ligados. Sim. Parabéns. Pior que não foi pegadinha, não, eu li errado mesmo. É o óculos, desce. Gente, desculpa. Mas confunde mesmo. Confunde, é porque trocou aqui essas letras aqui. Aqui eu queria só comentar com vocês que o pH, quando a gente fala de alcalose ou acidose mista, esse pH aqui ele deve ser influenciado tanto pelo CO2 quanto pelo bicarbonato, tá? Então aqui, ó, essa situação aqui que vocês acabaram de resolver, se o PCO2 tivesse aqui, sei lá, 15, tá? Aí sim a gente poderia falar que era uma mista, tá? Porque ele está alcalino, já viu que o pH está alcalino, é uma alcalose, e você olha para o PCO2, ele também está alcalino, e você olha para o bicarbonato e também está muito alcalino.
né? Então aqui seria uma alcalose mista, nem tem essa opção aqui. Alcalose mista. Me entenderam? Sim. Meninos, eu vou deixar aqui 5 questões para vocês resolverem. Alternativas e uma dissertativa. Tá bem? A Beth vai passar para vocês e depois para a gente poder corrigir futuramente. Tá bem? Vai Beleza. Isso vai fazer parte da presença de vocês também. Ok. Tá bom. Deixa eu tirar aqui a apresentação. Gente, desculpa ter extrapolado o horário. Eu confesso que eu não peguei o celular e como a apresentação estava tomando conta da tela, eu não vi as horas aqui no PC também. Então isso acabou extrapolando mesmo. Certo? Décio, foi ótimo. Gente, se alguém tiver alguma outra pergunta, aproveita aí esses últimos minutos, enquanto a gente está aqui, mas eu vou mandar para vocês a apresentação que o professor disponibilizou e os exercícios, tá bem? Para a gente completar essa carga horária aqui que a gente fez hoje. Tá bom. São 5 encontros. Tá bom, professora. Obrigada. 5 encontros, cada um valendo 40 horas, para a gente totalizar aquela carga horária de 200 horas do estágio adaptado. Então, aproveitem bem. Quem entrou, não conseguiu logar por conta de internet, essas coisas, a gente vai dar uma estratégia, tá? E aqui fica registrado todo mundo que teve acesso, que pelo menos tentou entrar, se não conseguiu, ou quanto tempo permaneceu em aula. A gente vai considerar todo mundo, tá bem? Professora. Oi. Isso aí que é esse exercício para no AVA? Isso, eu vou mandar pelos dois caminhos, Edivaldo. Eu vou mandar pelo AVA e no grupo, tá bom? Porque tem gente que não está conseguindo acessar o AVA ainda, está dando problema lá. Então, aí eu coloco sempre das duas formas. Ô, Beth. Oi. Tá bom. A gente tem que devolver esses exercícios respondidos ou não? Então, como é que vai ser? isso. Eu vou conversar com a Elisângela direitinho para ver se de repente vocês devolvem pelo e-mail, tá bom? Aí vocês colocam só os resultados e devolvem por e-mail. Ou se quem esteve presente fica só pela presença da aula mesmo, eu vou discutir com ela amanhã e aí eu falo para vocês lá no grupo. Beleza. Tá bom. Obrigada. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada, Décio. Imagine. Boa noite. Décio, um prazer ter aula com você. Obrigada, viu? Obrigada. Boa Boa participação de noite. vocês aí. Obrigada. Tchau, tchau. Ô, Beth, como é que eu tiro aqui a lista de presentes? Onde que eles saem? Olha, todo mundo elogiando sua aula aqui para mim. Obrigado. Obrigada, Beth. Consegui entrar com seu link. Obrigada, professor. Prazer em vê-lo. Imagina, que isso. Prazer é meu. Obrigada, Décio. Prazer em revê-lo, professor. Opa, que maravilha. É a Patrícia França. Patrícia, eu lembrei da Patrícia. E a chamada, professor, não dá lado pra ela, não. Oi? A Patrícia é folgada. Cuidado com ela, não dá lado pra ela, não, porque olha, quando ela começa a falar, não para mais. Tem uma aluna dessa turma aqui que trabalha lá no Saboia, que eu vi ela outro dia lá no Sou eu, Maria. Maria. Eu, Maria. Estou acompanhando estágio com outra universidade lá, eu encontrei com ela. Nós nos vimos lá. Isso. Tá bom. O Décio foi embora, apareceu a Beth agora aí, ó. Quando eu entro, eu derrubo a imagem dele. Sério? Eu vi. Ô, Beth, como tiramos aqui a lista que você pediu? Então, eu tô vendo isso aqui se eu consigo tirar. Eu consigo tirar pelo computador. Isso, já tirei aqui. Eu não queria entrar antes para não te derrubar, porque senão eu ia te derrubar aqui. Aparece a minha imagem quando eu entro no computador. Entendo. Agora preciso que você pare de gravar. Vai lá no mesmo lugarzinho lá e aperta o parar de gravar. No botãozinho vermelho aqui? Só clicar nele? Nos 3... Tá. Parar a gravação. Parar.